Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, quem está falando aqui é Everton, obreiro da Casa de Deus. Meus irmãos, hoje eu queria falar sobre Jeroboão, certo? Eu queria falar o porquê que Jeroboão, ele sempre é lembrado na Bíblia como um homem que trouxe idolatria à Casa de Deus. Como um homem, se nós formos vermos a história dos reis de Israel, a Bíblia sempre vai respaldar idolatria a Jeroboão, certo? Então, o porquê disso, certo? Então, vai ser um vídeo breve, certo? Mas só para nós adentrarmos nesse assunto, certo? Depois eu vou gravar outros vídeos continuando sobre esse respeito aqui. Vamos lá. Meus irmãos, nós vemos aqui, certo? Isso aqui é mais ou menos o mapa de Israel na divisão dos reinos, né? Após a morte de Salomão, a Bíblia diz que o reino se dividiu, certo? Foi dividido, onde Jeroboão, certo? Jeroboão, ele era supervisor de Salomão, né? do trabalho ali dos trabalhos de Salomão aí no reino de Israel, mas por conta que o profeta tinha falado, né? Que Deus ia levantar Jeroboão como rei. Então Salomão ele perseguiu Jeroboão, certo? E Jeroboão ele foi para o Egito e viveu lá no Egito até a morte de Salomão. Quando Salomão morre, ele volta para Jerusalém, para Israel, certo? E Roboão, que era filho de Salomão, quando ele sobe ao trono, nós vemos aqui que o povo foi até Roboão pedindo para que ele desse um alívio nos impostos. E Roboão, por falta de sabedoria e conhecimento, ele não tomou o conselho dos mais velhos, dos mais, como é que eu posso dizer, experientes, certo? Então, o conselho dos idosos, dessas pessoas mais experientes, era que ele desse um alívio nos impostos. Porém, Roboão, ele seguiu, certo, o conselho de um círculo de seus amigos mais jovens, né, para que aumentasse mais ainda os impostos. Então, dentre várias causas, as principais da divisão do reino foi, primeiro, a idolatria de Salomão, já que a Bíblia diz que ele casou com mulheres estrangeiras, e essas mulheres estrangeiras trouxeram para Israel a idolatria a outros deuses pagãos, certo? A deuses pagãos. E também o aumento de impostos por parte de Roboão. Então houve uma ruptura ali do reino de Israel, certo? E nós vimos aqui que 10 tribos declararam Jeroboão, certo, como rei. E 2 tribos, que foi a tribo de Judá e a de Benjamim, continuou com o descendente de Salomão, com a linhagem de Davi, certo? Então nós vamos aqui, vamos lá. Meus irmãos, vamos lá, olha aqui. Então o reino aqui ficou dividido. Aqui nós temos aqui o Mediterrâneo, certo? Aqui nós temos a região da Filístia, certo? E o reino foi dividido. Aqui nós temos o Mar da Galileia, certo? O Mar Morto. E esse era o mapa de Israel. Então daqui, essa parte daqui e essa parte aqui depois do rio, que tem aqui o Mar da Galileia, tem um rio e deságua aqui no Mar Morto. Então continuava de Israel. Então essa parte aqui ficou com o reino de Israel, certo? Então nós temos aqui o reino de, olha aqui, vamos lá. Nós temos aqui o reino do norte, certo? Ou também chamado de reino de Israel, que era esse daqui, certo? Reino do norte. E tinha Jeroboão, que foi declarado rei pelas 10 tribos. Então ele ficou como rei da nação de Israel, certo? Nós temos aqui o Mar da Galileia, o Mar Morto. Nessa parte sul aqui ficava o reino de Judá, certo? Que tinha como rei Roboão, que ele era filho de Salomão, certo? Vamos lá. Também chamado reino do sul ou reino de Judá, certo? Então, reino de Judá ou reino do sul, reino de Israel ou reino do norte. Vamos lá. Meus irmãos, se nós lermos aqui Gênesis capítulo 28, só para nós entendermos aqui, Gênesis capítulo 28, a Bíblia diz que Jacó, se nós lermos aqui, depois você vê aqui, olha, Gênesis capítulo 28, certo? Gênesis capítulo 28, versículo 10 ao 22, vai mostrar o seguinte, que Jacó, ele, para não brigar com seu irmão, né, porque ele tinha pegado a primogenitura, ele vai
a mando dos pais, para a região onde, para Dan-Aram, onde era a família da sua mãe. E nesse percurso a Bíblia diz que Jacó, num determinado lugar, ele deitou a cabeça sobre uma pedra e dormiu. E ele teve um sonho, que desse sonho aparecia uma escada naquela região onde estava, ali onde ele estava, e subia e descia anjos. E quando ele acordou, ele disse: aqui realmente é o lugar de Deus. Aí versículo 10 ao versículo 22, mas eu só vou ler o versículo 18 por diante. Diz assim, olha, Deus aparece, aí nesse sonho Deus fala com Jacó, né, dizendo assim, olha, eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra que está deitado te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e vai estender desde o ocidente até o oriente, e por aí vai, certo? E eis que contigo te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja feito o que tinha dito. Então Jacó, ele acordou. Aí versículo 18. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. Versículo 19. E chamou o nome daquele lugar Betel, certo? E chamou aquele lugar de Betel, certo? Que é um lugar histórico, certo? Principalmente para o judaísmo, mas também para o cristianismo, certo? E Betel, certo? Olha aqui, olha. Betel significa casa de Deus, certo? Betel significa casa de Deus, certo? E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, me der pão, me der vestes para vestir, e em paz estou na casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. Nós vemos aqui, meus irmãos, que Jacó, ele fez um voto com Deus e chamou aquele lugar de Betel. Aquela cidade, aquela região era chamada de Luz, mas ficou conhecido como Betel, certo? E Betel significa casa de Deus, certo? Nós vemos aqui, aí vem aqui, olha, dessa divisão, Jerusalém ficou do lado do reino de Judá, certo? E Jerusalém, vou botar aqui, olha, Jerusalém era o centro, certo? Era o centro religioso. Era o centro religioso, certo? Jerusalém era o centro religioso de todo Israel, ou seja, para todo judeu, certo? Para todo israelita. Só que Jerusalém, que era onde ficava o templo erguido por Salomão, ficava em Jerusalém. Nessa divisão do reino, então, as 10 tribos ficaram servindo a Jeroboão, certo? E nós vemos aqui, olha, Jericó, Betel, Samaria, né? Dan, ficaram tudo aqui do lado de Israel. Então, o que é que Jeroboão pensou? Jeroboão pensou consigo, olha, se o povo do reino do norte descer para adorar a Deus em Jerusalém, eles vão se voltar para Roboão, filho de Salomão, certo? E ele pode ser que eles se juntem e venham matar a mim. Então, qual foi a ideia, podemos assim dizer? Não foi uma ideia brilhante, foi uma ideia que trouxe, em vez de trazer bênção, trouxe maldição. Por isso, meus irmãos, que quando nós vamos tomar uma decisão, sempre é necessário nós pedirmos orientação ao Criador, certo? A Deus. Porque uma decisão mal tomada pode trazer maldição. E uma decisão correta traz bênção. Vou repetir. Decisão correta traz bênção. Decisão errada traz maldição. Então foi essa decisão errada que Jeroboão pensou. Jeroboão pensou, olha, eu não vou permitir que o povo desça para Jerusalém para adorar a Deus. Eu vou fazer o seguinte, eu vou levantar 2 centros religiosos aqui no reino de Israel. Ele levantou um centro religioso em Betel, certo? E outro em Dan. Aí você vai dizer, mas Dan, na divisão dos reinos, das tribos, Dan ficava mais ou menos aqui, olha, nessa parte aqui. Mas por devido no decorrer da história,
de vários conflitos que eles tiveram, principalmente com os filisteus aqui nessa área, eles também tomaram outro território aqui, certo? Bem ao norte aqui de Israel, certo? Na divisão de hoje, fica na divisão ali com o Líbano. Certo? Essa cidade de Dan, que depois que eles reconquistaram, eles rebatizaram de Dan, hoje é chamado de Tel El-Kadi, certo? E essa divisão do reino, depois da morte de Salomão, veio ocorrer mais ou menos por volta de 930 anos antes de Cristo, certo? Então, qual foi a ideia de Jeroboão? Se fosse somente levantar centros religiosos para adorar o Deus verdadeiro, aí tudo bem. Ele não poderia também impedir de povo descer para Jerusalém, porque a presença de Deus se fez presente ali. Mas nós sabemos que onde há pessoas devotas a Deus, Deus vai se fazer presente ali. Mas a ideia de Jeroboão foi uma ideia que trouxe maldição, certo? Jeroboão, ele levantou bezerros de ouro, certo? Então ele fez 2 centros religiosos. Ele fez um em Betel, certo? E colocou um bezerro de ouro aqui, levantou um altar e colocou um bezerro de ouro. E levantou outro bezerro de ouro, certo? Aqui na região de Dan. Então, para o povo que morava nessa parte aqui, eles iam adorar a Deus, ali iriam adorar na região de Dan, onde fizeram um altar e colocaram um bezerro de ouro. E também nessa parte aqui central, ele levantou outro centro religioso, um bezerro de ouro na cidade de Betel. Lembra que eu falei aqui no início que Betel significa casa de Deus? Então, por isso, meus irmãos, que na Bíblia sempre vai ligar Jeroboão. Outra coisa, Jeroboão 1, porque no decorrer da história teve outro Jeroboão, certo? Então esse é o Jeroboão 1, certo? Então, meus irmãos, nós vemos aqui, como Betel significa casa de Deus, então a Bíblia sempre liga idolatria a Jeroboão, certo? Então, Jeroboão, ele é lembrado na Bíblia como aquele que trouxe a idolatria, certo? Vou botar aqui, olha, a idolatria à casa de Deus, que era aqui em Betel. E em Dan também, mas principalmente aqui em Betel. Betel tinha um valor histórico, certo, para o judaísmo, certo? Então nós vemos aqui que Jeroboão, quando ele levantou o bezerro de ouro, certo? Nós vemos aí a influência do bezerro de ouro desde aquela época de Moisés, certo? E Deus proibia a fabricação de qualquer tipo de estátua, de animal, de pessoa, de tudo. Deus proíbe, certo? Se nós formos olharmos a Bíblia, certo? Então, Jeroboão, ele sempre vai ser lembrado por aquele que trouxe a idolatria para a casa de Deus, certo? Porque o nome Betel significa casa de Deus. Então, meus irmãos, se nós lermos aqui, olha, vou repetir. Uma das causas da divisão foi a idolatria de Salomão e o aumento de impostos por parte de Roboão. Vocês podem ver lá em 1 Reis, capítulo 12, versículo 26 ao 31, certo? E se nós lermos aqui, meus irmãos, 1 Reis, capítulo 14, vai falar o fim que Jeroboão teve porque afrontou a Deus. Quem faz idolatria, meus irmãos, está afrontando a Deus, porque Deus proíbe qualquer tipo de idolatria. Vamos ler aqui, 1 Reis, capítulo 14, diz assim, olha, vocês podem ver do capítulo 14, do versículo 1, certo, até o versículo 20. Nós vemos aqui, olha, versículo 6, vou ler 1 Reis, capítulo 14, versículo 6 por diante, vai dizer assim, olha, e sucedeu o quê? Ouvindo Aías era um profeta, o ruído de seus pés, entrando pela porta, disse ele, entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Porque a mulher de Jeroboão, ela foi disfarçada para consultar o profeta, porque o seu filho estava doente, certo? Pois eu sou enviado a ti com duras novas, certo? Isso era o profeta falando, vai e dize a Jeroboão, certo? A Jeroboão, assim diz o Senhor, Deus de Israel, visto que te levantei do meio do povo e te pus por chefe sobre o meu povo de Israel,
e rasguei o reino da casa de Davi, e a ti te dei. E tu não fostes como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e andou após mim com todo o seu coração para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Antes fizesse o mal, pior do que todos os que foram antes de ti. E foste e fizestes outros deuses e imagens de fundição para provocar-me a ira. E me lançastes para trás das tuas costas. Ou seja, quando a gente dá lugar à idolatria, a gente coloca Deus para trás, certo? Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão, e separarei de Jeroboão todo homem até o menino, tanto o escravo como o livre de Israel. E lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todos se acabe. Olha aqui, meus irmãos, então nós vemos aqui uma maldição. Olha aqui, vou repetir, uma decisão mal tomada pode trazer maldição. Então Jeroboão, ele não queria que o povo descesse para adorar Deus em Jerusalém, com medo de perder a lealdade do povo, certo? Temendo que o povo voltasse a lealdade a Roboão, filho de Salomão, certo? Aí a ideia que ele teve foi levantar lugares, centros religiosos, principalmente se fosse um centro religioso para adorar a Deus, o Deus verdadeiro, da forma que ele quer ser adorado, tudo bem. Mas ele tentou adorar a Deus da pior forma, que é levantar imagens de escultura, levantar bezerros de ouro que colocou em Betel e outro em Dan, certo? Lembrando que Betel significa casa de Deus. E Jeroboão, ele sempre vai ser lembrado por aquele que trouxe a idolatria à casa de Deus. Amém, meus irmãos? Nós podemos fazer centros religiosos, certo? Mas que sempre deve ser no padrão bíblico, no padrão que Deus ordena, certo? Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui, eu acho que eu expliquei tudo, certo? Então, atualmente, essa cidade ainda pertence a Israel, certo? Mas ela está na divisão com o Líbano, certo? E realmente tiveram escavações nessa cidade e acharam lá altares de centros religiosos, certo? Então nós vemos aqui que como a Bíblia é maravilhosa, certo? E nós podemos ver isso tudo aqui. Só para finalizar, se nós lermos aqui 1 Reis capítulo 12, vai falar, né, fala sobre a causa da separação das tribos, certo? Mas depois vocês leiam que vale a pena, certo? Tudo isso. Então, meus irmãos, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, certo? Então é isso, meus irmãos. Quando nós cometemos algo grave, olha, muitas vezes a gente faz coisas boas e as pessoas não lembram, mas quando a gente faz uma coisa errada, geralmente a gente sempre vai ser lembrado por aquilo errado que cometeu. E não foi assim diferente com Jeroboão, né? Jeroboão, que era rei do reino de Israel, certo? Ele trouxe a idolatria. Então vou repetir novamente para finalizar, certo? Jeroboão, ele sempre vai ser lembrado por aquele que trouxe a idolatria para a casa de Deus, certo? Que casa de Deus é o significado da palavra Betel. E tinha um lugar chamado Betel, onde ele colocou um centro religioso, e no meio desse centro religioso ele levantou um altar e colocou uma imagem de um bezerro de ouro. Na verdade ele colocou 2 bezerros de ouro, um em Betel e outro em Dan. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui. Paz do Senhor e até a próxima aula.